Olá, é, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. Nosso propósito é fornecer a você um material diferenciado. Eu decidi gravar esse áudio e vídeo porque se eu fosse disponibilizar aquilo que eu escrevi, certamente eu não ia alcançar tantas pessoas porque muita gente não tem muita disponibilidade para leitura ou realmente não tem muito tempo. Então, às vezes, o áudio fica muito mais facilitado. Por favor, não reparar se em algum momento eu acabar acelerando ou gaguejar ou então falar qualquer coisa errada, é porque é complicado, realmente. Às vezes você se empolga falando e embola algumas palavras. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é ler o livro. Eu gostaria que você lesse o livro previamente, né, para que você possa ter uma noção, para que você tenha uma visão geral do livro, para que fique mais fácil de você entender. Embora a gente vá citando alguns versículos, eu vou ter que ler alguns versículos, praticamente tudo, né? Mas eu vou ter que realmente fazer menção de alguns versículos. Eu vou precisar que você leia o livro de Apocalipse para lhe ajudar, lhe ajudar essencialmente. Vou tratar aqui do propósito do livro, a quem se destina. Vou tratar aqui da seguinte questão: se João escreveu o livro depois que ele foi livre, ficou livre da ilha de Patmos, ou se ele escreveu o livro durante o exílio, antes ou depois do exílio, vamos colocar assim, que é uma questão muito importante realmente a ser definida. Vou passar aqui um esquema no final, né, um esquema com uma sequência cronológica, lógica dos eventos, né, porque o Apocalipse, embora ele seja repleto de figuras pitorescas, né, e tudo mais, ele não é um livro tão difícil de ser compreendido como você imagina. Claro que eu não vou me ater aqui a descobrir o que são determinados símbolos, porque às vezes o livro ele não fornece essa informação. E eu também não tenho todo o conhecimento, o meu conhecimento é limitado, então não tenho como dizer para você quem são, por exemplo, os 4 animais, os 4 seres viventes. Eu não tenho como saber quem são. Então eu não vou me dar esse tipo de detalhe. Minha preocupação é basicamente com o enredo mesmo, certo? Então vamos lá. Outra coisa. Às vezes você pode ouvir algum barulho ao fundo, mas é porque eu convivo com pessoas, né? Não tem como eu em casa não tem como eu evitar, às vezes. Então vamos começar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Acabamos de ler aí o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Agora vamos ler o capítulo 1, versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Bom, nessa introdução está claro a quem se destina o livro, bem como o seu propósito. Então, para quem se destina? Para os servos do Altíssimo, para as pessoas que creem na profecia. Portanto, se você não crê, não vai fazer muita diferença. E qual é o propósito? O propósito é preparar o povo para as coisas que acontecerão. Eu espero, porém, que você esteja entre os felizes que ouvem e leem, e não somente leem e ouvem, bem como guardam. E qual é a estrutura literária do Apocalipse? Isso é uma questão muito importante. É preciso que você entenda a estrutura literária do livro. Por quê? Todas as vezes que alguém lê um livro, pode perceber, à medida que você vai lendo, você vai avançando na leitura, você tem a sensação de estar dando voltas, certo? De você já ter visto uma informação no início e que essa informação ela se repete lá mais adiante. Ou que você vê uma informação lá num determinado capítulo e lá atrás você já tinha visto isso e acaba te confundindo. É como se ele se repetisse. Né? Aí acaba passando aquela ideia de que o livro está meio que bagunçado, desordenado, coisa do tipo.
Então, qual é a estrutura literária do Apocalipse? Ela é formada por quiasma ou quiasmo. Em grego, significa formar como a letra X. É uma figura de linguagem, uma figura de música, em que elementos são dispostos de forma cruzada. Por exemplo, tem um exemplo na internet que é assim, ó, o espelho reflete sem falar. O marido fala sem refletir. Você vê que a palavra reflete e falar aparece 2 vezes, mas em frases distintas, né? Com significados distintos. Desfeito em cinza e em lágrimas, desfeito. Então, você vê desfeito em 2 contextos, mas completamente diferentes, né? Quiasmo é entendido, então, como uma repetição e encontro. Onde é que você vai ver um exemplo de um quiasmo? Você vai ver, na verdade, em todo o Apocalipse. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você abrir, por exemplo, Apocalipse 1:3 e comparar com Apocalipse 22:7, você vai ver exatamente, vai ter noção de como funciona essa estrutura literária, certo? Por isso que você tem a sensação de já ter visto algo semelhante em um capítulo e mais explicado ou parecido em outro. Ok, vamos prosseguir. Qual é o significado da palavra Apocalipse? Apocalipse no grego significa revelação e é o principal objeto de estudo da escatologia, que significa, por sua vez, estudo do fim. Mas Apocalipse trata do fim de algo e início de outro. Alguns afirmam que ele foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, durante o fim do Império de Domiciano, que foi um imperador romano. Então, ele foi escrito no período em que o Império Romano estava atuando, que estava em ascensão. Ou seja, que significa dizer que enquanto João estava preso. Só que aí é que está. Existem 2 vertentes. Alguns acreditam que João escreveu o livro após o exílio, e outros acreditam que não. Ele escreveu durante o exílio e depois. Então, os que acham que João escreveu o livro após, ou seja, quando ele estava livre, logo após a queda do imperador, ou seja, lá para depois de 96 depois de Cristo, usam o seguinte argumento, eles usam o verso 9 do capítulo 1, que João atesta. Ele usa o verbo no passado, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Patmos é uma ilha pequena, né, que está localizada no mar Egeu. Então, para esse pessoal, João teve as revelações enquanto esteve em Patmos, mas somente escreveu sobre essas revelações, passando para o livro que hoje a gente conhece como Apocalipse, depois que ele saiu de lá, razão pela qual ele disse que estava em Patmos. Mas tá, e o que tem isso? O que essa informação tem de tão importante? É porque é o seguinte, se João escreveu depois que ele ficou livre, o que isso pode acarretar? Você pode pensar o seguinte, que o contexto histórico no qual foi escrito o livro pode facilmente levar a pensar que João pode ter sido influenciado pelos eventos da época. Afinal, ele viveu e escreveu o livro no período de expansão do Império Romano e foi exilado na ilha de Patmos, que era um lugar de banimento nos tempos do Império. Logo, ele teve conhecimento da dura perseguição imposta aos cristãos na época, que foi um período de horrores, atrocidades, né, cometidas por muitos dos imperadores, bem como ele fora tão vítima dessas perseguições quanto os demais cristãos da época. É importante você estudar o Império Romano, viu? Então você pode dizer o seguinte, então ele só fez realmente reproduzir ou contar a história, só tem um efeito histórico o livro, ele não tem um efeito, então, profético. É isso que poderia descredibilizar o livro, porque João não teria, exilado ele não teria acesso, dificilmente ele teria acesso. E seria muito complicado João gravar tudo que ele viu, memorizar tudo que ele viu e depois de exilado ele conseguir escrever. Entende? O que dificulta muito você conseguir memorizar, dada a grandeza das revelações, dada as minúcias, os muitos detalhes que foram revelados. Contudo, quando você lê o capítulo 10, durante uma das visões, ele fala que ele iria escrever o que o anjo pronunciou, mas ele foi proibido pelo próprio anjo, ou seja,
Ele estava assim, tomando notas. Enquanto estava exilado, João teve as revelações e lá mesmo ele escreveu. Ou seja, ele escreveu durante e depois. Ele não só escreveu, ele não escreveu depois apenas. Entende? Então ele estava realmente tomando notas. Vamos confirmar? Veja aí. Capítulo 10, versículo 3 e 4. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Olha o detalhe, eu estava prestes a escrever, mas houve uma voz do céu que disse, sério o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Logo, que tudo indica, João apenas reescreveu, colocando uma introdução explicativa, ou seja, após o exílio, e reorganizou o livro. É como alguém que passa dados de um rascunho. Logo, ele escreveu enquanto estava realmente exilado, longe do contato com os outros. O livro está dividido em 3 partes, tá? As coisas que João viu, as que estavam acontecendo na época dele e as que iriam acontecer. Sobre essa questão, por que é importante saber se ele escreveu após o exílio ou durante? E outros é que o que não deixa a gente ir até o fim do raciocínio de que esse livro ele só é histórico, que ele não é profético, é que à medida que você lê o livro, você percebe que as principais profecias e eventos atrelados não tiveram sequer início, certo? Muito embora vários anticristos surgiram e surgiriam ao longo da história, nenhum deles teve a força e as características do iníquo que ainda surgirá. Percebemos, é claro, ao longo da história que muitos anticristos têm surgido, né? De modo que o Apocalipse ele é quase que um palco sempre armado, mas com constantes trocas de personagens à espera do espetáculo final. Como exemplo, poderemos identificar alguns anticristos ao longo da história, famosos, e vamos tomar aqui como exemplo o Nero. Nero colocou fogo em Roma, culpou os cristãos, ele cometeu muitas atrocidades, né, no Coliseu, inclusive. Então ele é bastante famoso. Antíoco Epífanes, eu acho que é malvado, ele é conhecido como malvado. Ele também profanou o templo de Jerusalém, ele queria helenizar os judeus na época que ele invadiu a Jerusalém. Tem aí a Santa Inquisição, quem não conhece sobre a Santa Inquisição, né, durante a época da Roma papal. E mais à frente, assim, o que eu acho que é mais recente foi o Hitler e o Holocausto, né? Nesse caso, em especial, podemos ter uma leve noção da força e poder que a influência ideológica de um só homem pode fazer. De modo que as pessoas comuns acabam até abraçando a ideia e em nome dessa ideia, cometem atrocidades nunca antes imaginadas. E, infelizmente, a história se repetirá. Tem um outro probleminha também, que tem muita gente que acha, por exemplo, que a gente está vivendo já uma fase do livro. Alguns acham que nós estamos vivendo a fase do milênio, né? Que está descrito lá em Apocalipse 20. Porque guerras, tantas outras desgraças, né, que sobrevêm à humanidade, levam muitos a achar isso, né, de forma equivocada. Mas o próprio livro nos dá uma pista clara de que esses acontecimentos estão programados para tempos mais avançados, mais modernos ou pós-modernos, vamos colocar assim. Então, digamos que a gente está pertinho nessa linha temporal. E como é que eu posso argumentar isso? Como é que pista o livro dá? Abra aí o capítulo 11, que trata das 2 testemunhas. Vamos ler, você vai entender. A partir do versículo 7, eu vou ler aqui. Quando eles, está se referindo às testemunhas, tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor, Jerusalém Gólgota. Só pode. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Ora aí, todos contemplarão. Existem algumas traduções que têm assim, muitos, certo? Aí ele vem, os habitantes da terra, essa é a palavra-chave, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam tormentado os que habitavam na terra.
Se você verificar a passagem que trata das duas testemunhas, João descreve que quando mortas, os corpos das testemunhas que atormentavam a humanidade na época, com suas denúncias e autoridades dadas por Deus, poderiam ser vistos por muitos, ou todos, a ponto de o dia de suas mortes ser colocado no calendário como data comemorativa. O mundo todo comemora e até trocam presentes entre si. Parece assim um tipo de Natal, mas bem atroz. Como o mundo, essa é a pergunta, como é que o mundo todo, os habitantes da Terra, tomarão conhecimento e verão seus corpos? Só tem uma resposta para isso. Telecomunicações, TV, internet, jornais. Difícil isso ser possível em tempos atrás. Por isso que eu digo que nós não estamos vivendo um milênio. É só um detalhe para que você, além de outros, claro, outros argumentos que a gente vai falando. Então, basta esse para que você entenda que ainda não estamos vivendo um milênio. Outra coisa importante a ser destacada é que, para que estejamos vivenciando o milênio, o rei tem que estar aqui pessoalmente. Porque se você ler o capítulo que trata do milênio, está claro que Jesus será visto e ele vai reinar. Então, eu te pergunto, onde está aquele que todo olho verá? Então esqueça. Se nem o anticristo surgiu ainda, como é que você pode imaginar estar vivendo um milênio? Não tem como prosperar esse argumento. Tem outra coisa importante que a gente tem que comentar. Eu sei que tá longo, mas é porque é necessário, entendeu? Eu preciso deixar isso tudo bem claro para você, para que a gente realmente começar. Algo que é importante que a gente tem que comentar aqui diz respeito a uma descoberta recente, que foi vinculada aí nas principais mídias, que trata da descoberta do significado do número 666 do Apocalipse, que é conhecido como o número da besta. Nessa descoberta, estudiosos calcularam o número e encontraram a quantidade de letras que coincide exatamente com o nome de Nero. O mais cruel imperador romano, perseguidor de cristãos, eu já havia citado ele antes, colocando então o Apocalipse em xeque, que foi o que eu disse, que descredibilizando o livro, de modo que ele deixaria de ser um livro profético e se tornaria então apenas um livro histórico. Como eu havia dito, a tentativa de descredibilizar o livro é evidente. Mas por que isso é falho? Porque, embora tenha lógica, eu não disse que não tem lógica e faz sentido. O fato de alguém ter 6 letras que formam o seu nome, não significa, obviamente, que é uma característica que somente essa pessoa possui. Porque, por exemplo, eu posso ter um nome com 6 letras, e outra pessoa com um nome totalmente diferente do meu também poderá. Ou seja, nada impede. O que eu acho legal nessa pesquisa é porque, de qualquer maneira, estão apontando para Roma, que é o que a maioria dos estudiosos do livro já entendem que Roma, ela ressurgirá. Não digo Roma cidade porque ela já existe, né? Ela é conhecida inclusive como a cidade eterna. Mas eu digo as características do Império Romano, né? A Roma papal, ela ressurgirá. O engraçado de se ter um livro que simplesmente revela o futuro de toda a humanidade reside no fato de ser totalmente acessível e ao mesmo tempo totalmente ignorado. De tantas formas as pessoas buscam conhecer o futuro e possuem um livro à mão, mas por não acreditar no seu conteúdo ou terem dificuldade de entender, por isso que a gente está fazendo isso aqui, ou ainda por achar que seu conteúdo não lhes diz respeito, acabam não levando a sério. Para você que é cristão, ou então estudante da teologia, é importante a gente frisar isso aqui, existem 3 vertentes teológicas sobre as quais alguns estudam o livro, né? A pré-tribulacionista, a meso e a pós-tribulacionista. Você que não é cristão, que nunca ouviu falar disso, talvez sinta um pouco de dificuldade, mas eu não se preocupe, eu não vou ficar falando sobre isso aqui. É só para você saber que existem essas vertentes, tá? Que as pessoas estudam. Entre todas as que mais se aproximam, ao meu ver, do que está escrito, é a pós-tribulacionista. Digo ao meu ver, mas é baseando, lendo o livro de Apocalipse, você acaba realmente concordando, em partes. Ou seja, é aquela que defende que a igreja sofrerá, sim, e passará pela grande tribulação. O melhor livro para você entender Apocalipse, além dele mesmo, é claro, e de todo o restante das escrituras,
é o livro do profeta Daniel. Você tem que ter uma ênfase no livro do profeta Daniel, porque os últimos capítulos do livro de Daniel contêm revelações praticamente iguais às que João revela. Por isso que Jesus alertava para que examinemos as escrituras e façamos com os bereanos. Os bereanos, você vai saber sobre os bereanos lá em Atos dos Apóstolos, se você já leu algum dia. Por exemplo, os bereanos, eles tinham o hábito de sempre conferir o que os apóstolos, qualquer coisa que os apóstolos falassem, eles conferiam com as escrituras para ver se o que ele estava falando realmente tinha lógica, se de fato condiziam com as escrituras. Por exemplo, eles sabiam quem era Paulo, né? E com certeza não houve até agora algum conhecedor das escrituras tão respeitado como ele. E o que ele falava, mesmo assim, era confrontado com as escrituras. Logo, não se engane, porque teólogos renomados não são semideuses e eles cometem erros, e às vezes erros grotescos. E além disso, não seja inocente, porque muitos deles trabalham para o sistema, ou seja, são falsos profetas. Por isso que eu aconselho, leia o Apocalipse com o mínimo de conhecimento sobre essas perspectivas teóricas. Eu só citei para que depois você pudesse, se tiver curiosidade, ler. Tente ler a palavra puramente. Depois você confronta com as teorias existentes, ok? Muitas doutrinas que aprendemos ao longo da nossa vida nas igrejas é derrubada em Apocalipse. Por isso que muitos não querem pregar sobre Apocalipse, não ousam nem estudar o livro, né? Colocam a desculpa, não vou ler porque é muito difícil, não sei o quê. Porque na verdade, quando eles forem ler, eles vão ser confrontados. E vai ver que tem coisa errada naquilo que eles aprenderam e naquilo que eles estão ensinando. Então, é complicado realmente. Por exemplo, quer ver um exemplo? A história de que moraremos no céu. 99% dos cristãos, e até aqueles que são simpatizantes do evangelho, acreditam que vão morar no céu. E que o morto se encontra consciente em algum lugar, tipo no seio de Abraão, ou em chamas como tal rico miserável. Quando, na verdade, eles dormem aguardando a ressurreição. Você vai ver tudo isso explicadinho no próprio Apocalipse. Então, sem mais delongas, vamos seguir. Eu não vou me ater, uma coisa importante, eu não vou me ater aos primeiros capítulos, não. Pois, resumidamente, do primeiro ao quarto, fala da visão que João teve do Senhor, o conteúdo que foi destinado às 7 igrejas na Ásia. Que são as coisas que estavam acontecendo, certo? Nós vamos iniciar pelas coisas que acontecerão, cujo início se dá no capítulo 5. Só que antes da gente começar a tratar de cada capítulo, eu vou apresentar um esquema, como eu havia prometido, que nos dá uma visão panorâmica do livro e a sequência lógica e cronológica dos eventos que estão descritos. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui, listei 7 eventos. A segunda vinda, uma coisa que você precisa ter em mente. A segunda vinda está diretamente relacionada com o arrebatamento, com a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, a destruição do anticristo, a batalha no Armagedon e o início do milênio. Quando você pensar na segunda vinda, você tem que fazer o link, a segunda vinda, com esses eventos, certo? Então vamos lá. O primeiro evento vai ser a apostasia da igreja e o aparecimento do iníquo. E daí teremos a grande tribulação. O segundo evento é a segunda vinda de Cristo. Nesse momento nós teremos aí, ele vai começar vai dar sequência aos outros eventos, né? O início, o start. A ressurreição dos mortos, que vai ser a primeira ressurreição. Você vai saber quem vai participar dessa primeira ressurreição. Então nós teremos 2 ressurreições. Então essa primeira aí vai ser na segunda vinda. E ao mesmo tempo o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, ok? Aí, depois, nesse mesmo contexto aí, teremos um terceiro evento que será o Armagedon, que vai ser a batalha no Armagedon contra o Messias, que vai ser a besta, como anticristo, vai reunir um exército contra o Messias. E vai ocorrer, nesse caso, aí, a aniquilação do iníquo e da besta. Ambos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Satanás aí não é aniquilado ainda, muito menos a morte. Então, nesse momento, após a aniquilação do iníquo, Satanás vai ser amarrado. Vai dar início então ao milênio, que é o quarto evento. Ele vai ser preso, né? Ele não vai estar atuando durante o milênio, só após. Então, durante o milênio, quem vai estar aqui? O Senhor Jesus estará na terra reinando.
Então ele vai reger as nações, como está escrito. O quinto evento vai ser o último conflito, que vai ser Satanás, que vai reunir um exército chamado Gog e Magog após os 1000 anos, e ele vai combater, ele vai ir contra o Senhor, a cidade santa, o Senhor e seus súditos. Só que é claro que ele vai ser derrotado. Aí, quando ele for derrotado, que dá início, então, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava uma besta e o falso profeta. Ele já vai ser lançado, então vai ser aniquilado. Porém, a morte ainda não foi aniquilada, vai ser o último inimigo. Então, nós vamos ter o que aí? Ele sendo banido, nós teremos aí, e condenado, nós temos o sexto evento, que é a segunda ressurreição. A segunda ressurreição está relacionada com o juízo final. Nesse momento aí, Satanás não participa mais, porque ele já foi condenado. Então, depois do juízo final, que é quando o Senhor faz a limpa, e ele separa os justos dos injustos, aqueles que têm o nome no livro da vida daqueles que não têm, aí sim, nós teremos então o sétimo e último evento, que são os novos céus e nova terra. Ok? Eu vou dividir os vídeos, tá? Vão ser dividido. Eu pretendo fazer em 15 minutos cada um, digo os próximos, porque esse aqui já passou de 15. É porque esse aqui eu preciso realmente explicar com maiores detalhes. Você pode, claro, opinar, deixar a sua opinião, você pode fazer perguntas. Eu não sei se eu vou poder responder, mas eu espero ajudar mesmo. Minha intenção aqui é contribuir com o conhecimento das escrituras, compartilhar. Não tenho intenção alguma, tá me aparecendo coisa do tipo, não. Tanto é que nem meu nome, nem minha cara, nem meu rosto, eu não quero aparecer mesmo. A proposta aqui é só compartilhar. Somente. Eu quero ajudar pessoas a compreender, ajudar pessoas a abrirem os olhos. Apenas. Ok? Perdoa aí se eu falar rápido. Enfim, porque às vezes eu procuro, para não demorar muito, eu acabo acelerando. Ok? Então, vamos lá. Espero vocês nos próximos vídeo áudios. Um abraço.